Um bom dia a todos vocês que sentiram falta do nosso Minuto Tributário na quinta-feira passada. Para quem não sabe, na quinta-feira passada, dia 24, foi a dia de São João aqui, muito comemorado no nosso Nordeste e, excepcionalmente, não exibimos o Minuto Tributário. Estamos voltando aí com tudo hoje para trazer o que há de novo no direito tributário para vocês. Como primeira notícia importante, trago para vocês aqui a alteração que foi muito debatida no manual da FD Contribuições. Essa alteração ela tratou e dispôs sobre a exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS, que é um excelente indício. Chama atenção para um ponto. O manual da FD Contribuições, que é publicado pela Receita Federal no site do SPED, ele é despido de qualquer conteúdo jurídico. A gente às vezes acaba lendo que a Receita ela acabou pacificando que o ICMS já pode ser excluído das bases do PIS e da COFINS, que ela agora você pode fazer retificação nos instrumentos normativos. É verdade, acredito que o risco é baixíssimo, mas o que eu posso dizer é que a gente ainda não tem ao certo, de maneira normativa, uma posição da Receita Federal do Brasil, mas certamente ela está por vir e vindo, a gente vai estar tratando aqui com vocês. Mas o ponto que interessa é que essa alteração no manual da FD Contribuições, de fato, e assim como muito foi debatido aí pelos colegas tributaristas, ela traz a possibilidade de retificação, tá? Despida de qualquer teor normativo, mas ela deixa claro que poderão os contribuintes, e certamente está vindo um ato normativo da Receita dispor também sobre isso, mas poderão os contribuintes tratar e fazer essas retificações, muito possivelmente de maneira só até o dia 15 de março de 2017, poderão fazer por meio da própria contabilidade, por meio de serviços de consultoria, por próprios escritórios de advocacia, poderão realizar suas retificações da FD Contribuição, certamente no mesmo modo da DCTF, e fazer os pedidos de restituição e de compensação, tá bom? Ponto interessantíssimo. Vamos para a segunda notícia do dia. A segunda notícia é de que a Receita passou a dispor sobre a cobrança de RPJ e CSLL nos casos de créditos decorrentes de ação judicial transitada e julgada. Tá? Era algo já meio óbvio, a gente já entendia por meio o ato declaratório de 2003 que a Receita Federal ela compreenderia que a partir do momento do trânsito julgado, o contribuinte já tem que reconhecer a receita contábil. E se reconhece uma receita contábil, essa receita ela também é reconhecida para fins fiscais, essa receita ela é levada para a tributação. E esse caso especificamente que foi tratado na solução de consulta de número 92 de 2021, trata das empresas que são optantes do lucro real e que, nesse caso em específico, deverão incluir o crédito ali, a receita de decorrência desse crédito, em específico esse caso era da exclusão do ICMS das bases do PIS e da COFINS, para a tributação, tá? Deverá compor o lucro das empresas, elevando esse lucro, sofrendo aí a tributação, poderá chegar até 34%. Esse é um ponto muito importante que traz muitos debates ali no entorno, tá? Debates sobre o momento da tributação, se deveria ser no momento da decisão judicial transitada julgada ou se após a homologação, ou mesmo o meio termo, no pedido de habilitação, porque no mandado de segurança geralmente a gente pede para realizar uma compensação tributária e para realizar essa compensação tributária, principalmente nos casos de PIS e da COFINS, você precisa habilitar o crédito. E a partir do momento que você habilita, você tem a efetiva disponibilidade desse crédito. Mas entende o fisco que a partir do momento, até pelos conceitos de receita contábil, a partir do momento que ressurge esse direito de disponibilidade, o contribuinte já tem que levar a tributação e o contribuinte entende um posicionamento mais flexível ainda, que é no sentido de que só pode ser levado para a tributação no momento da homologação, que é quando o fisco ele chancela, ele concorda que aquele crédito ele está numericamente perfeito, tá? Muitas discussões surgem daí, porque, por exemplo, um crédito que eventualmente não foi homologado, se a despesa pode ser dedutível, realmente no período de apuração futuro, enfim, dentre outras questões aí que serão certamente debatidas, tá, para o futuro. O terceiro ponto que a gente traz é que o Supremo ele já está julgando, na realidade, o caso da ação direta de inconstitucionalidade nos casos do imposto sobre grandes fortunas. Tá? O ministro Marco Aurélio tinha dado o voto no sentido de inconstitucionalidade por omissão do Congresso Nacional, determinando que o Congresso Nacional, em um determinado período,
faça a legislação complementar sobre o IGF, que é o Imposto sobre Grandes Fortunas. Agora, o ministro Gilmar Mendes ele pediu destaque do processo, tá? Que esse destaque do processo só vai ser levado, muito possivelmente, em consideração lá para o final de julho, e levando-se em consideração esse destaque lá para o final de julho, o ministro Marco Aurélio talvez não consiga votar sobre, o seu voto foi no sentido da inconstitucionalidade, muito possivelmente ele talvez não consiga votar e os ministros terão que discutir se vai ser levado em consideração esse voto dele como relator, que ocorreu no mês de junho, ou não, tá? Ponto importante que eu trago para vocês também é que o governo federal perde preferência na cobrança de tributos. Essa notícia é importante porque a preferência estava prevista em legislações do Lei de Execuções Fiscais e também no Código Tributário Nacional. E o Supremo julgou que é inconstitucional a previsão de preferência da União perante os outros entes federados, dentre eles os estados e municípios, tá? No seguinte sentido, eventualmente um contribuinte que tenha várias execuções fiscais, a União ela tinha esse direito de preferência, porém, no meu entender, acertadamente, os ministros do STF julgaram pela inconstitucionalidade dessa previsão da preferência. Outra notícia que eu trago para vocês, a União poderá cobrar 170 bilhões de empresas em recuperação judicial. Sim, é verdade, no início desse ano teve uma alteração na Lei de Execuções Fiscais, que inclui o parágrafo 7b, se não me engano, no artigo 6º da Lei de Recuperações Judiciais. E esse parágrafo 7º, ele passou a prever que pode sim os juízos de fazenda pública vir a realizar penhoras em empresas que estão em recuperação judicial. Ponto importante aí é que sempre surgiu essa discussão se existia ou não o juízo universal, né, da recuperação judicial nos casos em que outros juízes poderiam fazer a penhora e assim evitaria ali problemas na recuperação judicial. Essa legislação, no início deste ano, passou a prever algo que vinha sendo muito debatido no STJ, que turmas tinham entendimentos diferentes, que ia ser pacificada em sede de recurso repetitivo, inclusive vários processos sobre o tema estavam guardando em suspensão. E o que é que aconteceu? O STJ, diante dessa modificação legislativa, dessa previsão de que as execuções podem ocorrer, independentemente da recuperação judicial, e que pode haver penhora, independentemente da execução de recuperação judicial, pode haver a penhora, e que, eventualmente, se afetar o dia a dia da empresa, pode o juízo da recuperação judicial vir a substituir o imóvel, o bem penhorado, eventualmente o imóvel, e colocar outro bem à disposição, tá bom? Mas, de acordo com essa modificação legislativa, entendem ali os ministros que não tem mais objeto da ação no repetitivo como um todo, tá? Próxima notícia que a gente traz para vocês é uma super importante que a gente já vem debatendo aí já desde os minutos tributários iniciais, que é sobre a segunda etapa da modificação legislativa que está sendo proposta pelo ministro Paulo Guedes no sentido de reforma tributária. A reforma tributária, em sua primeira fase, teve a proposta legal, legislativa, no Congresso Nacional da CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, a substituir o PIS e a COFINS. Nessa nova etapa da modificação aí da reforma tributária, trouxe o ministro Paulo Guedes ali algumas inovações e a gente vai citar aqui algumas bem importantes. A primeira delas, obviamente, é a tributação dos dividendos, tá? Desde 1994, a gente tem 1995, perdão, a gente tem uma isenção de lucro dos dividendos que são distribuídos em decorrência de lucros nas empresas e isso gera ali, mais ou menos, apurado pela Receita, nas declarações de imposto de renda, um total de 490 bilhões sem tributação, tá? do imposto de renda da pessoa física. A partir de agora, a proposta, na realidade, é de que esses dividendos venham a ser tributados em alíquota na fonte de 20%. Certamente, é óbvio, no final do período, o contribuinte vai fazer o contraponto com a sua apuração anual para saber se essa alíquota foi maior ou se foi a ideal, tá? Havendo a restituição ou não. Mas o fato é que essa modificação legislativa, que é muito debatida, se isso aí é justiça fiscal ou se é um desestímulo aos investimentos, né, que é o que geralmente o pessoal mais com viés mais liberal traz, né, que isso aí afastaria alguns investimentos, independentemente de toda a discussão, é o que está proposto, deve ser passado, no meu entender, pelas notícias que a gente vem lendo e pelos bastidores que a gente geralmente escuta
é algo que deve prevalecer. Não sei se em 20% é uma alíquota muito amarga, se assim a gente pode dizer, é uma alíquota elevada, tá, de tributação sobre os dividendos. E outras modificações que são propostas é a indedutibilidade do juros sobre capital próprio. Era algo que as empresas que estão no lucro real utilizavam como planejamento tributário, inclusive para substituir os próprios dividendos ou salários em geral, porque as empresas poderiam deduzir essa quantia paga de JSCP aos sócios da empresa, que é aqueles que estão no patrimônio líquido, poderiam deduzir no caso geral, uma despesa dedutível do lucro do período subsequente. Tá? Essa possibilidade era algo muito interessante, utilizado planejamento, mas que está sendo proposta a sua extinção. E dentre diversos outros pontos importantes que a gente vai debatendo aí certamente ao longo do tempo, essas duas modificações eu tenho para mim que são de extrema importância, que vai afetar muito o dia a dia das empresas e vai, obviamente, não afeta os micro e pequenos empresários, porque há a possibilidade, a previsão de isenção ainda, tá? Porém, vai afetar as empresas que estão no lucro real, obviamente, e as que estão no lucro presumido, vai remodelar ali o dia a dia das empresas, a título de planejamento tributário, seja a título de remuneração, prolabore, ou a título de o que é que pode ser feito aqui internamente para não realizar uma tributação tão grande ali nos lucros e dividendos, tá bom? E aí, encerramos o nosso Minuto Tributário, já agradecendo a vocês a presença de hoje e vamos em frente.